A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e vou ministrar agora a lição número 10, a lição que tem como título O Cativeiro de Israel, Reino do Norte. Estamos estudando a revista CPAD do terceiro trimestre do ano 2021, esta revista que vem comentando os livros de Reis, o primeiro e o segundo livro de Reis. A gente está caminhando para o final da revista, vamos comentar hoje aqui o capítulo 17 do segundo livro de Reis. É uma lição muito boa, uma lição maravilhosa, uma lição que tem aqui ensinamentos ricos para a nossa vida, para o nosso viver como cristão. Então é um texto do Antigo Testamento, falando de uma nação, mas que tem tudo a ver com os dias de hoje. Eu convido você a assistir essa aula até o final. Essa lição número 10, diferente da lição 9 que a gente estudou, ela não tem tantas complicações. A lição 9 teve algumas complicações, o conteúdo da revista não estava muito bem explicado e o pessoal recorreu muito aos vídeos, aos auxílios aí que tem na internet para compreender a lição. Já a lição 10, como não tem nenhuma complicação assim, parece que o pessoal não está muito animado, né? Parece que o pessoal gosta quando tem alguma coisa para debater, enfim. Ou então tem alguma coisa muito complicada no contexto histórico. A questão da lição 10, ela é uma lição relativamente simples, tá? Uma lição assim que conta a história, só que a gente tem que entender que numa aula da EBD, a história em si, as complexidades da história, ela é importante. Você tem que explicar a história, você tem que fazer exegese do texto bíblico e expor isso. Porém, a sua aula não pode parar só na exegese, ou seja, só no entendimento do texto em si. A sua aula ela tem que caminhar para uma ilustração e para uma aplicação, porque ela tem que fazer sentido para o aluno no dia de hoje. Se você ficar preso somente em entender o que aconteceu naquela época e não trazer isso para os dias de hoje, a sua aula não foi completa. Então, muita gente na lição número 9 ficou preso na questão da genealogia e esqueceu de fazer a aplicação. Eu até falei isso no vídeo de destaque lá. E agora, nesse vídeo de destaque, ressaltando que este vídeo é o vídeo de destaque da lição, onde eu vou destacar alguns pontos e fazer uma exposição do texto bíblico, este vídeo aqui, eu quero enfatizar isso. A gente vai expor a história, entender a história, mas eu quero mostrar aqui não somente como que se deu o cativeiro, né? O que aconteceu, quem foi o rei, não é somente isso, mas o que levou Deus a permitir o cativeiro, porque isso foi ação divina. O que a nação fez? Quais os pecados cometidos pela nação de Israel, do Reino do Norte, que culminaram no cativeiro? Lembrando que o cativeiro de Israel foi uma ida sem volta. Eles foram e não retornaram. E quais foram as consequências disso para a nação? Então, a gente tem que entender que esse cativeiro foi isso. Porém, o que foi que levou e como que eu trago isso para a minha vida? Quais os ensinamentos que eu tenho aqui sobre os pecados que a nação cometeu e que eu não devo cometer? Eu tenho que pensar dessa forma. O que foi que a nação de Israel fez que eu tenho que evitar para que eu possa ser abençoado e viver na presença de Deus? Porque Israel, o problema de Israel não foi nem que eles perderam a terra, né? A terra é um simbolismo, eles perderam a presença de Deus pelo fato de cometerem vários pecados. A gente tem estudado nas lições aí sobre o pecado de idolatria. Tem falado muito da idolatria. Nesta lição especificamente, o escritor da revista ele foi mais a fundo e falou também da questão dos oprimidos, dos pobres que sofriam, que no caso sofriam opressão por parte dos ricos, e também isso foi um pecado gravíssimo ali da nação. Mas a gente, ao ler Oséias e Amós, que foram os profetas da época, que profetizaram no Reino do Norte, a gente vai observar que teve também outros pecados, e é isso que eu quero enfatizar aqui nessa aula. Quais foram estes pecados que levaram a nação a ser levada para o cativeiro? No caso, fez com que a nação fosse levada para o cativeiro e não retornasse mais. Então, eu quero enfatizar isso aqui. Convido você a acompanhar a aula até o final e acessar o site ebdenfoco.com. Lá a gente tem um vídeo que é postado com slide no começo da semana, tá? No YouTube também esse vídeo, então você pode assistir essa aula. É a outra aula onde eu faço com slide, seguindo a sequência da revista.
Tá? Você pode adquirir esse slide e usar na sua igreja. E nós temos vários outros conteúdos dentro do site do EBD em Foco, né, que vai te auxiliar. Tem um PDF, tem áudio, que vai te auxiliar no aprendizado da lição. Então acesse ebdemfoco.com para conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a exposição da revista. O que acontece aqui dentro da revista? O primeiro tópico, o escritor da revista, ele vai fazer uma abordagem histórica. Ele vai mostrar o que aconteceu. Ficou até um pouco estranho porque no primeiro subtópico ele fala um pouco de Jeroboão. No segundo subtópico ele já vai falar de Oséias, que foi o último rei. Então tem um salto de 30 anos de Jeroboão para Oséias. Nesse intervalo de 30 anos teve 6 reis em Israel, contando com Oséias, né? Então teve 6 reis em Israel. Foi uma bagunça na nação. E no terceiro subtópico ele volta para Jeroboão. Então isso ficou um pouco confuso para quem vai ministrar. Se por acaso você é professor da EBD e tem essa liberdade na sua igreja de modificar a lição, você pode pegar o segundo subtópico, tá? Tá aqui o primeiro, você pega o segundo e joga por último aqui, dentro do tópico 1, viu? Tópico 1, o segundo subtópico você joga por último. Eu acredito que fica mais interessante. Por quê? Vou explicar aqui, tá? Porque no primeiro subtópico e no terceiro subtópico, o que a gente observa? A gente observa que a nação de Israel teve um rei que conquistou muita coisa para, né, no caso, muitas terras. Teve um período de prosperidade, que foi Jeroboão II. Então teve o Jeroboão I, aquele primeirinho lá da divisão, que reinou no norte, que implantou a idolatria com os bezerros de ouro. Então a gente tem esse primeiro Jeroboão, e a gente tem esse segundo Jeroboão, que reinou num período de muita prosperidade na nação, conquistou várias terras, a nação voltou a ter um grande avanço, né, pode-se dizer, em termos de riqueza, mas essa riqueza ela não foi para toda a população, foi para uma minoria, para poucos ricos. E foi daí que começou a surgir, né, o pecado de opressão aos pobres. Mas vamos chegar lá, vamos chegar lá. Só uma observação, tá? O escritor da revista, no primeiro tópico, ele cita aqui os resultados, né? Esses resultados foram alcançados através da corrupção, injustiça social, hipocrisia religiosa e sincretismo. E ele cita segundo livro de Reis, 17, 2 e depois 29 a 33. Eu achei fora de contexto essa citação, fora de contexto, por quê? Porque essa passagem ela está se referindo a um sincretismo religioso que veio após o cativeiro, que a nação foi levada e outros povos foram colocados no local, lá em Samaria. Então, este sincretismo religioso ele não faz parte do pecado, essa passagem aqui, tá? Essa passagem não faz parte do pecado que o povo cometeu antes. Isso não significa que o povo não praticava o sincretismo religioso, praticava. Então, um dos pecados de Israel foi a idolatria, e essa idolatria ela acontecia junto com a adoração ao Deus Jeová. Então, já existia sincretismo religioso. O escritor da revista ele não errou em colocar sincretismo, mas para mim ele errou em colocar a passagem do versículo 29 ao 33, que é algo que acontece depois do exílio. Tá? O versículo 2 não, o versículo 2 é antes, mas o 29 e o 33 de 2 Reis 17 é após o cativeiro, esse sincretismo que aconteceu depois, que a gente vai falar lá no terceiro tópico, a gente vai chegar nele. Então vamos lá, continuando aqui, Jeroboão realmente, né, fez com que a nação crescesse, só que após Jeroboão, se você ler os textos aqui, eu estou com a Bíblia aqui, o reinado de Jeroboão vai estar no capítulo 14, do versículo 23 ao 29. Irmãos, leiam a Bíblia, leiam. Assim, se você tiver de escolher entre assistir um vídeo no YouTube, seja o meu, seja qualquer outro, e ler a Bíblia, escolha ler a Bíblia. Eu acredito que é melhor. Eu recebo muitas perguntas de pessoal que acompanha a EBD em Foco, que a resposta está no texto bíblico, entende? Se ele tivesse lido o texto bíblico, não tinha, né, essa dúvida. Mas vamos lá. Então, do capítulo 14, do 23 ao 29, a gente tem sobre o reinado de Jeroboão. Aí depois a gente vai ter vários reis, e você vai ver que é um rei substituindo o outro. Então são 6 reis aí que você vai observar, né, na nação de Israel, o Reino do Norte, em poucos anos, em 30 anos. Então a nação estava politicamente desestabilizada. E, no caso, Oséias, tá? Oséias a gente vai ter detalhes
dele no capítulo 17, mas no capítulo 15 já tem aí, né, contando como foi que Oséias conquistou o reinado, né? Então aqui, ó, o texto bíblico vai dizer aqui, no versículo 29, ó, 15 e 29, fala assim: nos dias de Peca, rei de Israel, veio Tiglat-Pileser, rei da Síria, e tomou, aí ele cita as cidades, Ijon, Abel, Bet-Maaca, Janoa, Quebes, Razor, Gileade, Galileia e a toda a terra de Naftali e levou para a Síria. Então, ou seja, no reino de Peca, a Síria já estava conquistando várias nações. Tá? Já veio conquistando várias nações próximo ali do reino do norte. Tá? Isso já aconteceu. Aí no versículo 30 fala: Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o feriu e o matou, e reinou em seu lugar. Então aqui a gente vê que o próprio Oséias, ele, né, já tomou o trono através de uma conspiração. Tá? E ele mata o rei Peca, que é o rei antigo, e assume o trono. Muito provavelmente ele fez isso com a ajuda do rei da Assíria, Tiglat-Pileser. Acontece que este rei, ele morre. Esse rei da Assíria, e entra um outro rei na Síria. Tá? No caso aqui, tá? Vamos lá, vamos continuar aqui para o versículo 17. Tá? No versículo 17, no capítulo 17, melhor dizendo, a gente já vê no versículo 3, fala assim, ó, contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e dava-lhe presentes. Então, morre o rei antigo, entra o rei novo, e Oséias, o rei de Israel, vai dar presentes ou pagar tributos a este novo rei, que é o Salmaneser. Porém, o rei da Síria, esse Salmaneser, encontrou em Oséias uma conspiração, porque ele viu que Oséias estava dando presentes agora para So, o rei do Egito. Ele ficou revoltado com isso, como ele já estava conquistando várias nações ali. Ele fez um acordo, no caso a Síria já tinha feito um acordo com Judá, que é o Reino do Sul. Então o Reino do Sul, você vai observar que esse acordo é feito por Acais, no capítulo 16. E, no caso, no capítulo 17 vai contar a história do Reino do Norte, que esse acordo não é mantido, ele está agora fazendo, né, dando presentes para o Egito, para o rei do Egito, e por esse motivo eles vão sitiar a cidade por 3 anos e depois vão levar aí os moradores de Samaria para, né, longe dali, no caso para um cativeiro. Eles são levados e jamais retornam. Uma vez que derrotou o rei, derrotou a capital, então aquela região já passa a pertencer ao império. Então a região de Israel passou a pertencer ao Império Assírio no ano 722 a.C. Então nesse ano, essa nação foi levada e jamais eles retornaram. Aconteceu o quê? Que a política da Assíria, para enfraquecer a região, era mandar povos de outras regiões, povos com línguas diferentes, culturas diferentes, com deuses diferentes, para habitar na região conquistada, para que houvesse uma mistura e não tivesse mais aquele sentimento, né, de nação. Eu pertenço a essa nação, vamos fazer uma revolta. Isso deixa de existir porque cada um tem uma cultura diferente. Então esse povo que veio morar em Samaria, que veio morar naquela região, adorava os seus próprios deuses. É aí que entra o versículo 29 lá que eu citei, né? O versículo 29 fala assim: porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram, cada nação nas suas cidades nas quais habitavam. Então as nações que vieram habitar em Samaria, eles adoraram os seus próprios deuses. Porém, né, depois veio um sacerdote. Tá? A gente vai lendo o texto aqui e vai explicando, tá? Mas vamos lá. Aqui fala assim, ó. Versículo 33. Assim, ao Senhor temiam, ou seja, veio um sacerdote autorizado pelo rei da Síria para ensinar o povo a adorar a Deus, ao Deus Jeová. E ao Senhor temiam, ao Senhor Deus temiam, e também aos seus deuses serviam, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados.
Então, houve sim um sincretismo religioso oficial, acontecia de forma assim, autorizada pelo rei da Síria, que ele não estava preocupado com isso, e surgiu aí o que no Novo Testamento a gente conhece como samaritanos. Os samaritanos eram o quê? Misturas de judeus, por quê? Porque, vale ressaltar uma coisa, o povo foi levado para o cativeiro, mas ficou uma parte da população, não foi todo mundo que foi levado. Eles levavam os jovens, os mais fortes, as mulheres mais jovens, as crianças, mas eles não levavam os idosos, eles não levavam as pessoas mais fracas, mais debilitadas, então ficou um pouco. Então, os samaritanos, que a gente conhece no Novo Testamento, é uma mistura de judeus com outros povos. Por isso que os judeus lá no Novo Testamento não se dão bem com os samaritanos. Por quê? Porque eles são, né, um povo misturado, um povo misto, não são judeus puros. Depois de um tempo, esses samaritanos eles deixaram os vários deuses, o politeísmo, e passaram a adorar somente ao Deus Jeová, porém com as suas características. Então, por esse motivo que lá no Novo Testamento eles são excluídos, tinha uma rixa entre eles, tá? Entre judeus e samaritanos. É o terceiro tópico da lição, onde o escritor da revista vai falar da mulher samaritana, vai falar da parábola do bom samaritano, que inclusive eu deixei um vídeo, eu tenho um vídeo comentando sobre a mulher samaritana. Eu tenho um vídeo também sobre a parábola do bom samaritano, eu vou colocar também disponível para você assistir. Tanto que nesse vídeo eu não vou entrar muito em detalhes nesse sentido, tá? Porque como eu tenho esses dois vídeos falando tanto da mulher samaritana quanto da parábola do bom samaritano, eu vou deixar para você assistir. E este vídeo aqui eu vou focar agora nos profetas. O tópico 2, o tópico 1 e o tópico 2 da lição vai tocar nesse assunto das profecias, que eles foram alertados sobre o pecado. Tá? Então Deus, ele enviou profetas. Isso está muito claro também no capítulo 17. Tá? No capítulo 17, versículo 13, fala assim: E o Senhor protestou a Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de todos os vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos, os meus estatutos, conforme a lei que ordenei a vossos pais. Então Deus não deixou a nação solta, Deus orientou, Deus cuidou, Deus buscou, Deus mandou os profetas. Quais foram esses profetas? Claro, com certeza tinha vários ali, a gente já falou de Elias, a gente já falou de Eliseu, a gente já citou vários outros profetas que não deixaram nada escrito, tá? Foram profetas que agiram, mas não deixaram um texto escrito. E a gente tem dois profetas que deixou um texto escrito. No caso, foi o profeta Oséias e o profeta Amós. Estes dois profetas, eles profetizaram diretamente para a nação de Israel e deixou um texto escrito. Eu acredito que é muito importante nós meditarmos nestes textos para entender quais foram os pecados cometidos pela nação de Israel. Vale ressaltar que esse vídeo ele vai ficar um pouco longo, já está aqui com 18 minutos, então, mas é porque eu quero explicar de forma bem detalhada para que você possa compreender aí. Então vamos lá, eu convido você a continuar aqui firme para nós chegarmos, eu acho que na parte, pode-se dizer assim, mais importante da lição, que é a parte onde nós vamos entender os pecados da nação e como que isso pode ser aplicado na nossa vida. Então vamos lá. O primeiro pecado que eu vou citar aqui é o pecado da idolatria. A gente já falou isso aí, mas vale ler o texto aqui. Então vou colocar na tela o texto para você acompanhar. Então o pecado da idolatria está citado. Esse material aqui é um slide bem simples. Tá? Eu vou salvar ele em PDF, vou deixar disponível para download também. Bem simples, tá? Nada demais, só que tem os versículos, citações, e você pode conferir depois um por um. Então, diante de todos os versículos, eu vou ler aqui 2 Reis 17, 10 a 12. Fala assim, ó: Ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o monte alto e debaixo de toda árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimavam incenso, como fizeram as nações a quem o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males e provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: não façam isso. Então aqui a gente observa que Deus ele chama a atenção do povo por causa da idolatria. Um pecado que Deus tinha proibido desde a lei. Já tinha falado: vocês vão entrar numa nova terra, mas vocês não vão adorar os deuses dos povos de lá. Mas o povo desobedeceu e continuou sendo idólatra. Deus também usa Oséias para profetizar contra a idolatria, tanto que Oséias se casa com uma mulher
adúltera, simbolizando, né, uma prostituta. O texto vai, né, no caso, vamos lá, vamos dar uma conferida aqui em Oséias, até mesmo porque eu tenho que fazer uma correção de algo que eu falei na aula anterior. Então, o texto fala assim, ó, toma uma mulher de prostituições, ou seja, uma prostituta, né, filhos de prostituições. Então o texto está dizendo isso, e ele vai ter filhos com essa mulher. O que eu falei errado é que eu falei que teve 2 filhas e um filho. Na verdade, são 2 filhos e uma filha. A filha é Lo-Ruama. Jezreel e Lo-Ami são homens, tá? São 2 filhos. Tá? Vale ressaltar esse detalhe que eu falei errado na última aula. Quero corrigir isso aqui. Então aqui Deus está usando o profeta Oséias, né, para, né, de forma bem simbólica, a vida dele, de forma simbólica, para representar o que está acontecendo com a nação. Traição, idolatria é comparado à traição, ao adultério. Então o povo estava adulterando, estava traindo Deus com os ídolos. Isso que está ligado ao outro pecado, que eu já vou avançar aqui, próximo versículo, né, o próximo pecado é a confiança nas outras nações. Então vamos ler o texto, né, que está em Oséias 14, de 1 a 3. Fala assim: Volte, ó Israel, para o Senhor, para o seu Deus, seus pecados causaram sua queda. Preparem o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, olha só, peçam-lhe, faça essa oração. Perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, receba-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios. A Assíria não nos pode salvar. Não montaremos cavalos de guerra. Nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. A gente observa aqui, nesta oração, na verdade, o povo não realiza essa oração. Deus, né, usando o profeta Oséias, pede para que o povo realize. Olha, eu quero perdoar vocês, mas vocês têm que oferecer, né, têm que fazer essa oração de arrependimento. E dentro da oração, o que ele diz? A Assíria não pode nos salvar. Por quê? Porque eles estavam confiando nas outras nações. Estavam confiando, né, em instituições, no caso, humanas, para a salvação deles. Então a gente observa que a idolatria e a confiança nas outras nações são pecados que estão interligados, onde o povo de Deus deixa de confiar em Deus e começa a confiar em obras de mãos humanas, coisas produzidas pelo ser humano, e também as outras nações como refúgio. Então não estavam mais confiando em Deus. Agora eu vou juntar esses 2 tópicos e vou fazer uma aplicação para nós, né, para os dias de hoje. Será que hoje tem idolatria no meio do povo de Deus? Será que o povo de Deus hoje pratica também a idolatria? A gente, quando fala de idolatria, aqui na Bíblia, a gente fala de imagens, de escultura, né, coisas produzidas pelas próprias mãos, que é o que está escrito aqui no texto bíblico, que ele fala assim, nossos deuses, né, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram, porque tu amas o órfão. No caso, nunca mais diremos, né, corrigindo, nunca mais diremos, nossos deuses, aquilo que as nossas próprias mãos fizeram. Né? Então, aqui a gente observa que a idolatria está ligada, né, a algo físico. Mas a idolatria não é somente isso. A idolatria é tudo aquilo que a gente coloca como sendo acima de Deus, ou como prioridade na nossa vida, e até mesmo como sendo o que eu quero entrar aqui nessa aula, uma ideologia política que pode nos salvar da situação que a gente está vivendo. Muitas vezes nós confiamos nas instituições humanas como sendo a solução para os nossos problemas. E eu quero deixar aqui o comentário eu vou falar um pouco de um livro que eu li recente, eu quero indicar esse livro, quero aproveitar que eu estou falando de idolatria, indicar esse livro. Tá? Esse livro é Visões e Ilusões Políticas, uma análise e crítica cristã das ideologias contemporâneas. Um excelente livro, terminei de ler ele recentemente. A gente está num momento político muito delicado no Brasil, e sempre que a gente fala de ideologias políticas, os ânimos se afloram e cada um quer defender a sua ideologia. E existe por aí muitos falando, não, a ideologia que Deus aprova é essa aqui. Outros, não, é essa aqui. Este livro, ele cita 5 ideologias, que é o liberalismo, que no caso o liberalismo ou capitalismo, né? A expressão econômica do liberalismo é o capitalismo.
Ele cita ela, fala do nacionalismo, fala do conservadorismo, da democracia e do socialismo. Ele apresenta aqui nesse livro que todas essas ideologias são criações humanas. Olha só o paralelo que a gente tem com o texto de Oséias 14, versículo 3. Obras das mãos humanas, ou seja, são criações humanas. Essas criações humanas, elas a priori não são nada demais. Só que elas se tornam nossos deuses. Vou só fazer um paralelo aqui. Tem algum pecado, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui perto, não tem. Tem algum pecado em você fazer uma imagenzinha de um boneco e guardar, né? Quem gosta de super-heróis, às vezes tem um boneco do Batman em casa, do Homem-Aranha, principalmente as crianças. Alguns crentes radicais falam assim, isso é idolatria, a Bíblia proíbe fazer imagens, tá? Só que a idolatria não é fazer a imagem, é considerar aquilo um Deus. Então, na antiguidade, a única ideia de fazer uma imagem era de adorar. Por isso que Deus proíbe fazer a imagem, porque a intenção era adorar. Então, só a imagem em si, a imagenzinha lá, ela não tem nada. Ela não tem nada demais. Da mesma forma, uma ideologia política, ela não tem nada demais. Como é que ela se torna um Deus, de acordo com o escritor do livro? Quando a gente enfatiza um aspecto dessa ideologia, na verdade, o que as ideologias fazem? Elas pegam um aspecto da criação de Deus e enfatiza esse aspecto, colocando ele como sendo algo que vai redimir a humanidade. Vou dar um exemplo aqui. Ele pega o liberalismo, que seria uma ideologia mais para a direita, que enfatiza a liberdade individual. Ele coloca dessa forma, né? Ele fala assim, eles trabalham com o pressuposto implícito de que somos progressivamente redimidos na medida em que os direitos da comunidade e da autoridade externa da qual fazemos parte diminuem e a autoridade ou a liberdade da vontade individual é maximizada. Então, para o liberalismo, a liberdade individual é o ápice, é o Deus. É aquilo que vai ser enfatizado. Temos que minimizar toda ação externa que vá influenciar na vida das pessoas e enfatizar a liberdade individual. Então, o escritor da revista, ele não é, da revista não, do livro, né? Vou colocar aqui o escritor do livro, David T. Koizis, tá? Tem uma foto dele, uma biografia dele, é teólogo, é muito bem conceituado. Ele vai fazer uma proposta no final do livro sobre o que seria uma ideologia cristã. É bem interessante, eu achei complexo, mas é interessante, tá? Que na ideologia cristã, nenhum aspecto da criação é enfatizado demais. O liberalismo em si não é algo ruim. A questão é quando ele enfatiza demais essa liberdade individual, ele fere princípios cristãos. Então se torna um ídolo. Então se torna uma ideologia política, ela se torna um ídolo. Ela pode se tornar um ídolo. E da mesma forma, quando ele fala do socialismo, né, que no caso do socialismo tem a ideia, né, de tornar tudo comum. Né? Ele fala assim, para os socialistas, esse fim supremo é a igualdade material. Ou seja, eu quero que no final de tudo, né, o individualismo seja eliminado, que todo mundo consiga compartilhar os bens de produção, né, no caso, tornar comum os bens de produção, aquele que produz riqueza, e ter uma igualdade material, que é algo muito bom, não é algo ruim, mas que a gente sabe que na situação em que nós vivemos de ser humano caído, pecador, isso é impossível de acontecer. E quando houve tentativas de fazer isso acontecer, o resultado foi um totalitarismo. Então é praticamente impossível tornar uma sociedade igualitária. Tem gente que acredita nisso. Né? É uma ideologia que ela, tirando enfim, depois eu posso fazer um outro vídeo sobre isso, mas olhando o seu aspecto teórico, é uma ideologia realmente muito boa, mas que na prática, né, ele até coloca aqui, como que isso vai acontecer na prática se não houver uma influência externa suprema, totalitária, para que isso possa acontecer. Então, o resultado pode não ser muito bom, como já aconteceu no passado. Então, ele vai criticar. Ele não está falando que a igualdade material é algo ruim. É bom, porém o meio para chegar nisso é complicado. E a ênfase
no comunismo, no comum, se torna idolatria. Entende? Você elimina o individualismo e enfatiza só o comum. Você se torna idolatria. Então são extremos que se tornam idolatria. Enfim, são levadas assim somente esse aspecto. Tá? É um aspecto da criação divina. A questão da comunidade, viver em comunidade, união, a Bíblia fala disso o tempo todo, viver em união, viver em comunidade. Só que quando você enfatiza esse aspecto da criação de Deus, tentando promover uma certa salvação, tanto que ele chama essas ideologias de religiosas, que tem um aspecto soteriológico e tem um aspecto escatológico também. É bem interessante o livro, tá? Eu recomendo você ler para fazer essa análise crítica das ideologias. Ele não defende nenhum nem outro, ele faz uma proposta no final de equilíbrio entre todas essas visões, que seria uma visão comum cristã mais correta. Até mesmo a visão dele é uma visão humana e tem suas falhas. Porém, o que a gente tem que tomar muito cuidado quando se fala de política é não levar ao extremo e se tornar um idólatra por causa disso. Além do mais, dentro do contexto da política, como eu falei que a nação de Israel queria depender de outras nações e não depender de Deus, hoje a gente vê a igreja e muitos crentes, né, a igreja de forma oficial e também muitos crentes, querendo depender de políticos, depender de instituições humanas, depender do Congresso, depender de um presidente, para que as coisas aconteçam dentro do modo cristão de viver. E não é assim que funcionam as coisas, entende? A gente deixa de depender de Deus e começa a depender do ser humano. Começa a depender de instituições humanas. Isso também é pecado. A gente tem que buscar viver pelo Evangelho, através da palavra de Deus, né? E o Evangelho ele vai transformar a sociedade. Então o que vai fazer diminuir o número de homossexuais não é uma canetada de um político, mas é a pregação do Evangelho, a gente ir para as praças pregar. O que vai fazer diminuir o número de abortos não é uma lei que proíbe ou que autoriza o aborto, não é isso. Muita gente está esperando isso, mas não é isso. O que vai diminuir é a igreja agir nesse sentido, procurar as mulheres, né, que querem abortar, orientar, pregar o evangelho, é a pregação do evangelho. Então, quando a gente começa a deixar de confiar no que Deus ensina e começa a confiar nas instituições humanas, isso nós acabamos pecando. Isso tem acontecido muito. Então a gente não pode, né, ficar pensando somente nessa questão da ação humana. Ele fala disso nesse livro também e toca nesse assunto, é bem interessante. Então vamos lá, vamos continuar aqui mais um pecado da nação de Israel. Tá? O terceiro pecado é a opressão dos menos favorecidos. A gente vai comentar aqui, já comentar na lição, mas nós vamos ler aqui Amós 2, 6 e 7, que fala assim, ó, assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel e ainda mais por 4 não anularei o castigo. Vendem por prata o justo e por um par de sandálias o pobre. Pisam sobre a cabeça dos necessitados como pisam no pó da terra e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher e assim profanam o meu santo nome. Aqui a gente observa que um dos pecados na nação de Israel era a opressão das pessoas mais pobres. Isso acontecia de várias formas. De uma das maneiras que eles faziam essa opressão era as questões trabalhistas, que realmente os mais pobres muitas vezes eram explorados com trabalho pesado e recebiam pouco, e outra também as questões dos julgamentos, dos juízos, onde a justiça executada ela era favorecida, né, favorecia os ricos e não os pobres. Então a nação de Israel pecou nesse sentido. Temos outros versículos, né, no caso aqui mais um versículo, né, Amós 5, 10 e 12, fala assim, vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Vocês pisam no pobre e forçam a dar-lhes o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Então, reforçando mais uma vez a questão da opressão às pessoas menos favorecidas. Eles estavam, né, favorecendo a mentira, negavam, né, no caso, tiravam fora aqueles que estavam falando a verdade e priorizavam aquele que estava falando a mentira, principalmente baseado na questão financeira. Quem tem dinheiro é que vai ser,
né, beneficiado nos julgamentos. Então isso era o que estava acontecendo. Será que tem também um paralelo com isso nos dias de hoje? Com certeza. A gente vive numa sociedade que muitas vezes é injusta. Uma sociedade que julga somente, né, condena mais aquele que é menos favorecido. E a gente tem que se preocupar com isso. Quando a gente toca nesse assunto de olhar para os oprimidos, quando a gente fala que o evangelho também é contrário a todo tipo de opressão, algumas pessoas já começam a ligar isso a uma ideologia marxista, esquerdista, mas isso é Bíblia. Pode ser que Karl Marx falou da questão dos oprimidos, falou, mas antes dele falar, Jesus já tinha falado. A orientação bíblica desde o Antigo Testamento é que cuidem dos oprimidos. A gente observa essas passagens bíblicas aqui de Oséias falando que a nação estava pecando porque estava oprimindo os mais pobres. Então isso não tem nada a ver com ideologia política, é uma orientação bíblica para todo o cristão. Então nós temos que ser contrário a todo tipo de política pública que prejudica alguma minoria, que prejudica algum grupo. O ser humano, ele é a obra-prima de Deus, independente se ele é salvo ou não, independente se aquele grupo específico ali crê em Deus ou não. Nós temos que prezar pela vida do ser humano. Infelizmente, né, eu vejo acontecer algumas coisas aí. Eu posso dar um exemplo aqui sobre os homossexuais. Tá? Tem muito mimimi e tal, mas, enfim. Muitas vezes sai notícia de que algum homossexual foi espancado ou foi até morto, e eu vejo crentes aplaudindo isso. Bem feito, olha só, tem que... Não faz sentido. Se nós somos servos de Deus e queremos pregar salvação para a humanidade, a gente não tem que aplaudir esse tipo de coisa. A gente tem que se preocupar. É uma vida humana que está em jogo. Mas é um homossexual e tal, e daí? Será que o pecado que eu cometo é inferior ao pecado dele? Porque todo pecado é pecado. O homossexualismo é pecado. Mas mentir é pecado, ser orgulhoso é pecado, arrogância é pecado. Então, às vezes a gente quer julgar o outro e a gente está pior do que ele. Então, a gente não tem que olhar para um grupo específico e falar assim, esse grupo aqui tem que ser excluído mesmo. Não existe isso. A gente tem que olhar, né, para as pessoas como seres humanos criados à imagem de Deus que precisam de salvação. E esse tema é importante, muita gente fala, mas isso é muito óbvio, a igreja hoje e tal, não sei o quê. De vez em quando a gente fala de racismo e toca nesse assunto, só que quando a gente olha para o passado, o nosso passado da humanidade, vamos colocar assim, a igreja evangélica oficial apoiou muita opressão. A igreja da Alemanha, evangélica da Alemanha, apoiou o nazismo, apoiou a morte de judeus. A igreja dos Estados Unidos e do Brasil também, eu não vou nem falar muito do Brasil, que no Brasil foi um pouco diferente, mas nos Estados Unidos, até a década de 60, alguns estados ainda tinham leis que proibiam casamento de branco com negro, pessoas brancas com pessoas negras, onde as escolas eram separadas, as igrejas também, branco, igreja de negro. Então, isso era oficial, era algo oficial da Constituição dos Estados Unidos, de alguns estados, não todos os estados, mas alguns estados lá são meio que independentes. Então, eles consideravam os negros como inferiores, e a igreja apoiava isso. O problema todo é esse. A igreja oficial apoiava esse tipo de opressão. Então, a gente tem que falar de opressão, a gente tem que falar que o evangelho é contrário a todo tipo de opressão para que isso não se repita. Na África do Sul, a mesma coisa. Na África do Sul, houve um período histórico chamado de apartheid, onde uma minoria branca dominou a política do país e excluiu e separou os negros dos brancos. Eu li um livro chamado Nascido do Crime, do Trevor Noah, um humorista de lá, que ele conta a história da vida dele, mas dentro desse contexto do apartheid. É bem interessante esse livro, eu recomendo. É um livro bem engraçado também, enfim, é um livro muito bom, né, muito fácil de ler, uma leitura muito legal, e mostra esse contexto, os absurdos que eram o apartheid. Né, e tinha, né, o apoio oficial da igreja. Então, opressão contra os negros, tá? Que não era a minoria, era a maioria, mas sofria a opressão, eram considerados como inferiores. Então, a gente não tem que apoiar nenhum tipo de opressão, nem contra nenhum grupo, nem os pobres, nem os negros, nem ou brancos, ou judeus, ou qualquer tipo de etnia
tá? Qualquer tipo de denominação humana que nós damos, são denominações humanas, que aos olhos de Deus não existe diferença. Aos olhos de Deus não tem branco, não tem preto, não tem homossexual, não tem judeu, não tem... Todo mundo é um ser humano, carente da graça de Deus. Todos nós somos seres humanos. Então, o Evangelho é contra todo tipo de opressão. E nós, como crentes, temos que lutar contra isso. Vamos lá, mais um. No caso, para a gente encerrar, a falta de conhecimento. Vamos lá. O texto de Oséias 4,6 fala assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Ignorarei seus filhos, quase que não sai, né? Então a gente observa, o livro de Oséias tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, que eu consegui contar. 9 referências ao conhecimento, afirmando que a falta de conhecimento foi que fez o povo pecar. Então, Oséias deixa bem claro isso, é bem interessante. Quando você lê Oséias com cuidado, você vai ver vários versículos falando dessa questão do conhecimento, a falta de conhecimento do verdadeiro Deus. Então, quando a gente conhece o Deus verdadeiro, a gente fica fácil a gente conhecer o falso. Tem uma historinha que eu gosto de contar, né? Eu já contei várias vezes, vou contar de novo. Não sei se é verdadeira, mas dizem que as pessoas que são treinadas para reconhecer o dinheiro falso, elas são trancadas no lugar e fica dias pegando no verdadeiro, analisando o verdadeiro, estudando o verdadeiro. Quando eles saem de lá, quando eles pegam no falso, eles falam, isso aqui é falso. Então, a falta de conhecimento do verdadeiro Deus, da verdadeira palavra de Deus, do verdadeiro evangelho, faz com que o povo peque, que o povo erre. Então a gente tem que conhecer o verdadeiro. Quando a gente conhece o verdadeiro, a gente conhece o falso. Então, né, se a gente está dentro de um contexto de escola bíblica dominical, que nós possamos fazer essa aplicação também, né? O povo não vai para a EBD, o povo não vai para o culto de ensino, e isso vai o quê? Acarretar uma falta de conhecimento, que leva o povo a pecar contra Deus e se afastar de Deus. E por esse motivo, essa falta de conhecimento leva à idolatria, falta de conhecimento leva à confiança em instituições humanas, a falta de conhecimento leva, no caso, à opressão, né, a defender a opressão. É a falta de conhecimento de Deus. Então o povo pecou por falta de conhecimento. Então que nós não possamos mais cometer esse tipo de pecado e conhecer mais ao Senhor, né, que nós possamos continuar seguindo ao Senhor. Então eu recomendo que você leia, no caso Oséias, com cuidado, dê uma marcada nesses versículos que fala conhecimento, atividade, né, dever de casa aí, né? Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, né, aqui a orientação é essa, que nós possamos conhecer mais do Senhor, né, para que nós possamos viver uma vida de integridade. E no final do livro de Oséias tem a promessa de restauração que Deus faz, e essa promessa vale para nós também. Tá? Quem errou, quem pecou, quem está dentro de algum desses pecados citados aqui, nós podemos sim voltar atrás, se arrepender. A orientação do final do livro de Oséias, tá? Eu não vou ler aqui para ganhar tempo, até coloquei o versículo aqui, mas o vídeo já está bem longo, então eu recomendo você ler. Se você não ler todo o livro de Oséias, lê pelo menos o capítulo 14, né, que ele fala assim: converte, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Aí ele vai detalhando. Então é interessante ler todo o capítulo 14. Tá? Eu vou ler só o primeiro versículo, mas são 9 versículos. Você vai olhar aí, que você vai ver que Deus tem promessas maravilhosas para aqueles que se arrependem, para aqueles que procuram, né, abandonar o pecado e viver uma vida de santidade. Então essa palavra dessa lição é uma palavra para crentes, para salvos, mas que estão precisando de ajuda, estão precisando de uma vida renovada, estão precisando de um avivamento. É uma palavra para a igreja se avivar. Eu sei que o tema pode ser um tema que, dependendo da abordagem que você fizer, pode ser polêmico. Eu falei de política, eu falei da questão dos oprimidos. Enfim, temas que, se a gente for explorar com detalhes, rende aí aulas muito longas e debates infindáveis, né? Mas a gente não pode deixar de falar. A gente não pode deixar de pregar, de ensinar, de dar essa abertura até mesmo para, quem sabe, a gente se aprofundar em um outro momento. Então, eu encerro aqui a aula. Espero que você tenha compreendido, né, que essa lição, né, lição número 10, ela seja uma lição de aplicações práticas bem fundamentadas,
e que traga transformação na vida dos seus alunos, tá? Você que vai ministrar, você que é professor da EBD, você possa fazer essas aplicações práticas, né, de tal forma que a vida dos seus alunos sejam transformada para melhor. Amém? Então eu encerro aqui. Conto com você na participação da EBD em Foco. Acesse o site ebdemfoco.com. Tenho certeza que será uma bênção. E até a próxima aula. A paz do Senhor.